Muito obrigado, Deus querido, pela oportunidade de em mais uma noite abrirmos a Tua Palavra para escutar as Tuas orientações para a nossa vida. Obrigado porque são palavras de vida e de vida eterna. Dá-nos compreensão, sabedoria através do Teu Santo Espírito que está sendo derramado agora, para que possamos compreender um pouco do conteúdo existente no capítulo 4 e também no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Toma-nos em nossas mãos, toma a nossa vida nas Tuas mãos, e que, ó Deus, as nossas mãos tenham compromisso com a Tua obra, a fim de levarmos a mensagem do Evangelho a todo mundo em nossa geração. Te oramos agradecidos, o fazemos em nome de Jesus, e o Teu povo diz... Amém. Deus seja louvado. Leia comigo o capítulo 4. Vamos dar uma lida no versículo 2, somente no versículo 3, como aspecto introdutório. Capítulo 4 do livro do Apocalipse, verso 2 em diante, diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. É João relatando, o autor do Apocalipse. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Quem será que estava sentado no trono, neste trono visto por João no céu? O verso 3 responde: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Para o aspecto introdutório, somente esses versículos são suficientes. Vamos para o desenvolvimento da mensagem em nome de Jesus. Ei, você percebe no capítulo 4 a visão do trono. Esta é a razão pela qual eu lhe digo nesta noite o título do sermão: pega a visão. Observe o trono, centro do universo, e perceba que Deus é plenamente acessível. Satanás nunca esteve satisfeito com o posicionamento de Deus, com o posicionamento de Cristo no trono do universo. Ele sempre questionou a autoridade divina. Ele sempre tentou usurpar o trono para si. Ele queria o status que Cristo sempre teve. Nunca esteve satisfeito e movido pela inveja. Quis usurpar de Jesus Cristo o posicionamento junto ao trono. A visão do capítulo 4 é extraordinária, porque além de você enxergar o controle de todo o universo nas mãos de Cristo Jesus, você também observa, através da visão do trono, a existência de um arco-íris. E você sabe perfeitamente que o arco-íris, de acordo com como é exibido no livro de Gênesis, após o dilúvio, testemunha nada mais, nada menos do que a fidelidade de Deus para com a raça humana. As promessas de Deus estendidas não somente para o povo pós-diluviano, como também para mim e para você. Muito diferente do que está sendo utilizado hoje, o arco-íris como símbolo de alguma coisa. Antes de tudo isso, representa o arco-íris, símbolo das promessas de Deus para a nossa vida, de que Deus falou e aquilo que Ele estabeleceu vai se cumprir exatamente do jeito como Ele disse, em nome de Jesus Cristo. Deus não falha no cumprimento de suas promessas, e Ele não falha porque Ele é todo poderoso para realizar aquilo que Ele prometeu. E nós temos uma amostra clara no capítulo 4 de que Ele está no controle. Ele é quem assume o trono. Mas a pergunta a ser feita nesta noite, em nome de Jesus, é: Ele está também no controle da tua vida? Ele também está no controle das tuas finanças? Ele está no controle da administração da tua sexualidade? Ele está no controle da maneira como você lida com tua família, com o teu dia a dia? Ele está no trono, direcionando também a maneira como você cuida do seu corpo. Ei,
o importante não é somente Deus estar no trono do céu. O importante é saber que Ele ocupa o primeiro lugar, Ele ocupa o trono do seu coração. E essa é a expectativa de Deus para com a tua vida nessa noite, que Ele esteja ocupando o primeiro lugar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E olha, a visão do trono me deixa algo muito claro: temos acesso a Deus. Por intermédio de Cristo, nós não estamos distante daquele que governa todas as coisas. O nosso acesso está liberado. Temos a plena capacidade de, nesta noite, comparecer diante do trono do Eterno, para poder colocar diante dele nossas dores, nossas expectativas, nossos sonhos, nossas frustrações, nossos pedidos. O que você quer colocar diante de Deus nesta noite? Indo ao trono, centro do universo, nesta noite, o que você deseja colocar diante dele? Rasga esse seu coração, abre a sua alma. Não há possibilidade de esconder absolutamente nada dele. Portanto, derrama a tua alma diante do trono, porque nós temos livre acesso ao Rei do Universo, nós temos livre acesso ao nosso Salvador, e glórias a Deus por isso, porque estamos em conexão direta com o nosso Pai Celestial, direta com o Senhor Jesus Cristo. E a propósito, Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aí também contigo na tua residência, onde você assiste esta programação. Ele está aí contigo neste momento, através da rádio, quando você me escuta. Tenha fé que o acesso está liberado pelo sangue de Jesus Cristo. Temos acesso ao trono, temos acesso ao centro do universo. Pastor, que ferramenta eu utilizo para obter este acesso? Esta ferramenta se chama oração. Orar a Deus é como falar com um amigo. Tem que rasgar o coração em sinceridade para ter acesso a este trono. E quando falamos em oração, pensamos logo nas palavras de Jesus Cristo: entra no teu quarto em secreto, busque o teu Pai, ore a Deus, porque um quarto fechado é sinônimo de um céu que se abre para a alma que clama. O quarto pode estar fechado, mas no momento em que a porta se fecha, o céu se abre para abençoar você, em nome de Jesus Cristo. Creia no poder da oração, creia nessa ferramenta que Deus colocou à sua disposição. E sabe de uma coisa? Às vezes você fica chateado porque não entende alguns nãos que Deus direciona para a sua vida. Por que que Deus tem te dito não às vezes? Eu quero que você entenda que todo não de Deus pode ser sinônimo de livramento. Você está pedindo alguma coisa que não vai ser bom para você. Ele, na onisciência que Ele possui, sendo sabedor do que bom para você é, Ele às vezes te estende um não, mas entenda o não como sinônimo de livramento. Entenda, confie, acredite que estando nas mãos do Eterno, você está no melhor lugar que um ser humano pode se encontrar. É muito comum nós nos reunirmos e fazermos uma oração que é partilhada por todos nós. Às vezes essa oração é feita através de forma cantada. Você chega aqui e diz para Deus que quer ser um vaso novo, e você clama: quebra a minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Outras vezes é comum presenciar nos templos os irmãos fazendo o seguinte pedido de oração: arranca o meu coração de pedra e coloca um coração de carne, capaz de te amar. Eu já vi gente na igreja também pedindo e orando da seguinte forma: Senhor, poda a minha vida, corta, arranca aquilo que não é do teu agrado. Você já parou para pensar como você ora? Olha, é fato, Deus escuta. É fato, Deus atende. E é fato que a sua oração vai ser atendida, vai ser escutada, mas presta atenção no que você pede.
Se você chega diante de Deus e pede para que Ele arranque o teu coração de pedra e coloque um coração de carne, se você pede que Ele te pode, que Ele te molde, se você pede que Ele te quebre e reconstrua você novamente como um vaso novo, Ele está atendendo, Ele está escutando. E eu fico imaginando Deus olhando para você aqui no templo ou lá na tua casa, enquanto você fecha a porta do teu quarto, enquanto você clama: Pai, quebra a minha vida, Pai, arranca o meu coração, Pai, me poda. E Deus está escutando e olhando para você, e Deus deve estar dizendo assim: filho, é isso que você quer? Quer que eu te arranque o coração? Quer que eu pode você feito uma árvore? Quer que eu te quebre todinho para te reconstruir de novo? Eu vou te atender, meu filho. Eu vou te quebrar, eu vou te arrebentar, eu vou arrancar esse coração do teu peito, eu vou passar uma foice e vou começar a podar esses teus galhos todos tortos, e eu vou colocar você no prumo, eu vou colocar você no tamanho da minha vontade. Se prepara que eu vou começar a agir na tua vida, porque você está me pedindo. Aí o que acontece? O crente acha que pedir para arrancar o coração não vai doer. O crente acha que pedir para ser podado não vai causar dor. O crente acha que ser quebrado para ser reconstruído é algo que não causa nenhuma espécie de trauma, que essa intervenção não vai resultar em nada que te proporcione dor. Que engano! Vai doer, meu filho. Você acha que teu coração vai ser arrancado, que você vai ser moído, quebrado, reconstruído? Isso não vai te trazer algum trauma, isso não vai te trazer alguma dor. O processo da transformação dói, mas eu quero dizer uma coisa para você: vale muito a pena, porque você é um homem qualquer, mas quando Deus põe a mão, você passa a ser homem de Deus, mulher de Deus, e isso faz toda a diferença. Então, você pede para ser transformado, aguenta a intervenção de Deus. Depois não vem aqui na quarta-feira: irmãos, orem por mim, porque está acontecendo isso. Deus não é o responsável pelos problemas, mas Ele vai usar cada problema da vida para cortar você, para transformar o teu coração, para reconstruir você. Você vai diante do trono do universo, central de todos os mundos, central do governo de Deus. Pede algo para Deus, Ele vai fazer do jeito que é melhor para a sua vida, mas se prepara, porque vai doer. Depois não vem aqui reclamar. Deus não é o responsável pelo Covid, mas Ele vai usar o Covid para aparar as arestas, para transformar a sua vida, para mudar o seu coração. Deus não é o responsável pelo teu desemprego, mas Ele vai usar a sua crise financeira causada pelo desemprego para poder criar uma obra toda especial na sua vida. Percebe? Dói. O crescer dói. O crescer causa sofrimento, mas Deus vai transformando cada um de nós pela eficácia da ação do seu Espírito em nossa vida. Não tenha medo de comparecer diante do trono do universo. O teu acesso está livre, e o modo como Deus vai intervir na sua vida será um modo maravilhoso. Eu quero a ação de Deus em mim. Doa o que doer, eu quero ser do tamanho da vontade dEle. Quem deseja a mesma coisa, diga amém. Prepare-se, irmão, Deus vai fazer algo extraordinário em você. E sabe de uma coisa? Vivemos na era das redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, etc, etc e etc. Sabe qual é a maior utilidade do Instagram, do Facebook, do Twitter? Sabe qual é a maior utilidade das redes sociais? Mostrar que a oração não é por falta de tempo. Não vem com essa conversa de que você não tem tempo para orar. A existência das redes sociais é prova inequívoca que oração não é por falta de tempo. Porque tempo tu tem para ir para o Instagram, tempo tu tem para navegar pelo YouTube, tempo tu tem para fazer maratonas de séries na Netflix. E isso é a prova inequívoca que ninguém tem o argumento de dizer que eu não oro porque não tenho tempo. E sabe de uma coisa? Você começa um processo de oração na sua vida, e acredite,
muita gente se afasta de você. Às vezes você fica triste, fulano se afastou de mim, ciclano se afastou de mim. Creia que se algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste. Isto pode ser resposta à sua oração. Fulano se afastou, é Deus abençoando a sua vida e você não sabe. Você chora porque alguém se foi, porque alguém virou as costas para você. Talvez seja a resposta à sua oração, meu lindo. Acredite nisso. Você ora não para influenciar Deus, você ora para mudar a sua natureza. A oração não muda Deus, a oração transforma a mim. E se você quer ser transformado, ore. Se você quer ser transformado, vá diante do trono, centro do universo. Deus é plenamente acessível em nome de Jesus Cristo. Toda autoridade está sendo dada a você, para que você compareça diante do Eterno. Quando olhamos a cena do trono existente no capítulo 4 do livro do Apocalipse, estamos percebendo Jesus Cristo sendo adorado, Deus sendo adorado. Os personagens envolvidos nesta adoração são personagens fantásticos. Você observa a existência de 4 seres viventes, 4 anjos diferenciados em termos de descrição. Você observa que um desses anjos, um desses seres viventes, tem a aparência de homem, que significa biblicamente sabedoria, inteligência, governabilidade. Foi assim que Deus criou o homem, à sua imagem e sua semelhança, dotado de sabedoria, de inteligência. O outro ser vivente tem o aspecto de leão, símbolo de majestade, de coragem, de força também. E você observa que o outro ser vivente é comparado a um boi. Não é que era um boi, mas a aparência de boi transmite o sinônimo de submissão. O próximo ser vivente, apresentado no capítulo 4 do livro do Apocalipse, tem a aparência de águia, velocidade, visão, rapidez. 4 seres viventes com características distintas, mas todas as características voltadas para um só objetivo: a adoração, louvor e exaltação daquele que está no trono. Que características você tem? Você é inteligente? Você é ávido? Você é veloz? Você é esperto? Tem usado suas características para louvar aquele que se assenta ao trono? Tem usado tuas qualidades para glorificar aquele que governa o universo? Os 4 seres viventes se dispõem a fazer isso. E você, nesta noite, constitui-se de verdade um adorador do Eterno? Você observa a existência também de 24 anciões. Ancião é um termo usado para seres humanos. Será que existem seres humanos no céu adorando ao Eterno? Um termo usado ao ser humano para qualificar alguém que está no céu, próximo ao trono, assentado em 24 outros tronos. E o número 24 biblicamente é muito significativo, porque você tem 12 tribos de Israel, você tem 12 apóstolos. A junção do Velho Testamento com o Novo Testamento te traz esta visão de 24 anciões. Impressionante que Mateus capítulo 19, verso 28, Jesus fala dos discípulos se assentando em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O próprio Cristo fez a conexão dos discípulos com as tribos de Israel. 12 discípulos com 12 tribos. E se você for no Apocalipse capítulo 21, verso 12, tem uma declaração importante, porque na porta da Nova Jerusalém você tem o nome das 12 tribos, um nome em cada uma das 12 portas, e o fundamento da cidade está neste fundamento escrito o nome dos 12 discípulos. Novamente em evidência os 24,
Parece então que trata-se de seres humanos remidos, e quando você observa São Mateus 27, do verso 51 a 53, algo extraordinário acontece. O que acontece, pastor? Quando Cristo ressuscita, muitos ressuscitam junto com Ele. E lá em Efésios capítulo 4, verso 8, diz Paulo na carta aos Efésios, que Ele levou do cativeiro aqueles que estavam cativos, levou consigo. O que nos dá a entender? Que provavelmente os 24 anciões, que tratam-se de seres humanos remidos, lavados, salvos, provavelmente podem ser dentre esses aqueles que ressuscitaram e estão lá louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Não importa aonde estejamos, quer sejam os 24 anciões e os 4 seres viventes no céu, ou cada um de nós aqui nesta terra, o objetivo para o qual existimos é para a adoração. Há um vazio dentro de cada um de nós, que só é preenchido através da presença de Deus, quando nós nos dedicamos a Ele em adoração. Você pode tentar preencher esse vazio nas drogas, você pode tentar preencher esse vazio na promiscuidade, na prostituição, você pode tentar preencher este vazio nas baladas, você pode tentar preencher esse vazio de inúmeras maneiras, mas o único modo onde a plenitude verdadeiramente é encontrada na vida é quando nós nos conectamos diante do trono, quando nós nos conectamos com o eterno que está à nossa disposição. Sabe o que isso significa? Todos nós somos chamados para sermos adoradores. A questão é: você aceita o convite para ser um adorador? Você aceita o convite para transformar sua vida em palco para a manifestação da glória de Deus? Pastor, essa adoração é algo importante? Você sabia que a adoração vai definir os salvos e os perdidos? O verdadeiro adorador é aquele que vai ser salvo. O falso adorador, ou aquele que recusou-se ser adorador, esse está perdido. Observe que o próprio Cristo relatou que muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome realizamos cura, nós te adoramos. E Jesus dirá claramente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. São os falsos adoradores que realizam coisas em nome de Deus. Os falsos adoradores estão perdidos de acordo com a sentença divina. E aqueles que não são adoradores de verdade, também perdidos estão. A linha tênue entre quem está salvo e quem está perdido, esta linha se chama adoração. E eu pergunto: você é um adorador de verdade nesta noite? Já conseguiu preencher este vazio que existe dentro de cada ser humano, porque nascemos assim em função do pecado? Tentamos preencher com múltiplas coisas, mas o verdadeiro preencher humano só acontece quando estamos conectados com aquele que nos criou e que nos redimiu. Esta é a razão pela qual a mensagem, a tríplice mensagem angélica em Apocalipse 14, é exatamente a mensagem para os últimos dias. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Adorar é a última mensagem para esta terra. Você precisa escolher quem você adora. Algumas pessoas adoram outros seres humanos, algumas pessoas adoram os anjos, algumas pessoas adoram a natureza, algumas pessoas adoram a si mesmo e continuam vazio, porque a única forma de se preencher verdadeiramente o vazio existencial é quando adoramos o Criador e Redentor de todo o universo, o Senhor Jesus, que está aqui nessa noite. Você é um adorador de Deus? Pastor, estou pensando, como são as características do verdadeiro adorador? Como deve ser a vida daquele que vai ao trono, daquele que comparece diante do rei que está sentado no trono? Muito bem, boa pergunta. Número 1,
O verdadeiro adorador é aquele que faz o que Deus pede, não é aquele que faz o que quer. Por mais cheio de boas intenções que você esteja, o verdadeiro adorador não é aquele que faz o que quer, mas é que faz o que Deus pediu. Exemplo, Caim e Abel. Deus pediu a ambos que viessem adorá-lo, e a adoração implicitamente está colocada diante deles, por intermédio do cordeiro. Como é que você adora o rei? Por intermédio do cordeiro. Abel, me traz o cordeiro. Caim, me traz o cordeiro. O Abel fez exatamente o que Deus pediu. Vou adorar a Deus por intermédio do cordeiro. Ele trouxe o cordeiro. Caim racionalizou. Caim já era moderno naqueles dias. Caim já começava a achar que tudo era muito relativo. Caim já estava considerando que Deus é muito legal, Deus é compreensivo, Deus é um Deus de amor, e ele vai entender a minha boa intenção. Eu não vou dar o cordeiro. Afinal de contas, o que o bichinho tem a ver com isso? Não tenho coragem de matar o cordeiro. Nossa, que sentimento puro. Caim merece aplausos. Hoje certamente a Sociedade Protetora dos Animais iria aplaudir Caim. É isso mesmo, tem que defender o bichinho. O que ele tem a ver com isso? E Caim receberia o apoio de um monte de gente por aí, porque o que ele está fazendo é muito bem intencionado, é muito lindo. Parabéns, Caim. Realmente o cordeirinho não tem nada a ver com isso. Vamos cuidar bem dos bichinhos. E aí o Caim racionalizou. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um negócio de coração para Deus, e se é de coração, Ele vai aceitar. E ele, ao invés de oferecer o cordeiro, ofereceu hortifrutis granjeiro. Deus pediu o cordeiro e ele me vem com uma cesta cheia de couve, alface, morango, jiló que ninguém merece, machixe que veio depois do pecado, e quiabo, que é um negócio que os salvos não terão no céu. E lá me vem o Caim com essa cesta. Deus pediu cordeiro, ele trouxe hortifrutis granjeiro. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Por mais bem intencionado que ele tivesse, Deus não aceitou. Sabe por quê? Não é a tua boa intenção que Deus quer. O que Deus quer é o que Ele pediu. Se Ele pediu sábado, não me vem com domingo bem intencionado. Se Ele pediu dízimo, não me vem com uma outra coisa bem intencionado. Adorar a Deus não é fazer o que você quer. Adorar a Deus é fazer o que Ele pede. Ei, sabe por que esta igreja é a igreja de Deus? Porque aqui nós fazemos o que Deus pede na sua palavra. Jesus é o cabeça dessa igreja. Não me vem aqui ser dono de igreja, não. Não me vem aqui ser manda-chuva. Essa casa não é tua. Isso aqui não é a tua casa. Isso aqui é a casa de Deus. Se você quer transformar isso aqui na sua casa, faz o seguinte, ó. Atravessa a rua, compra um terreno, faz uma igreja no seu nome, porque aqui quem manda é o Rei do Universo, pela sua palavra. Caso contrário, vamos deixar de ser igreja de Deus. É a igreja de Deus, então, enquanto estamos consoantes à palavra. Somos adoradores de verdade, não fazendo o que nós queremos, fazendo o que Deus deseja, o que Deus quer, e ponto final. E sabe de uma coisa? Fazer a vontade de Deus não é algo que está vinculado a boa circunstância. Tudo corrobora, então eu vou obedecer. Se a coisa está ruim, eu não obedeço. Filho, ser adorador de Deus é como estar num casamento. É na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Você foi chamado para ser adorador em toda e em qualquer circunstância. Ei, se tem fornalha, é para ser adorador do mesmo jeito, meu filho. Não tem que se encurvar diante da estátua, não. Se tem cova de leões, é para ser adorador do mesmo jeito. Não tem que se esquivar diante do que é mal, diante do que é difícil. Me desculpa, se você é o adorador só quando tudo vai bem, não é esse tipo de adorador que Deus procura. Deus procura homens que não se compram, homens que não se vendam, homens que não negociem princípios. Porque o verdadeiro adorador
ele vive em função dos princípios estabelecidos da palavra de Deus. E isso é importante ser analisado, porque há uma diferença entre princípios e costumes. Tem gente que acha que ser verdadeiro adorador é preservar costumes. Não é. O verdadeiro adorador, ele preserva princípios. Pastor, qual que é a diferença? O que é princípios? O que são os princípios? Eu te explico. Imagina só que todos nós vamos sair daqui com o pastor Dênio para irmos a uma churrascaria. Tem uma churrascaria aqui em Aracaju. Qual o nome? Sal e Brasa. Terminar o culto, vamos todos para o Sal e Brasa, para a churrascaria celebrar o culto desta noite, e a conta vai ser paga pelo pastor Dênio. Diga amém. Confirma essa palavra, Jesus. Vamos lá jantar, moçada. Aí o garçom se aproxima de você com uma linguiça de porco, e você, adventista do sétimo dia, que tem um princípio de saúde, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, porque Levítico capítulo 11 faz separação entre carnes limpas e carnes imundas. Aí tu vira para o garçom: olha, eu sou adventista do sétimo dia, membro da igreja central de Aracaju, meu corpo é o templo do Espírito Santo, não é uma lata de lixo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Levítico capítulo 11 diz que essa carne é imunda. Eu não como. O garçom olha para você: uau, que diferente. Aí depois ele vem com um peixe de couro, e você diz: eu sou adventista do sétimo dia, meu corpo é o templo do Espírito Santo, numa lata de lixo. A Bíblia diz, portanto, que é comais, que é bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Levítico capítulo 11 faz separação entre peixe limpo e peixe imundo. Eu não como, porque eu sou adventista. Eu tenho um princípio de saúde. Legal. Aí daqui a pouco ele vem com uma peça de picanha. Isso aqui, senhor, o senhor come? Quer um pedacinho? Aí você diz: pedacinho não, desce a peça toda. Tu não come um pedacinho de carne de porco porque é pecado, mas tu come o boi inteiro, palito o dente com chifre, e acha que não pecou. Jogou o princípio de saúde na lata do lixo do mesmo jeito. Qual é o princípio? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você não vai comer o porco porque é para a glória de Deus. Você não vai comer o boi inteiro porque você também come para a glória de Deus. O princípio rege todas as ações. Tudo é norteado por este princípio. E o maior de todos os princípios é o amor. Tudo tem que ser permeado de amor. O irmão errou, o irmão caiu, eu tenho que ajudar quem está ferido, não tenho que acabar de matar, pelo amor de Deus. O indivíduo peca, o indivíduo cai numa fé fragilizada, se distancia de Deus, e nós também nos afastamos. Quando o Senhor Jesus disse que os seus verdadeiros discípulos seriam conhecidos através do amor: nisto conhecereis verdadeiramente que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que maldito amor é este que tem prazer em ver aquele que caiu? Eu sabia, fulano não presta mesmo, já foi tarde. Está perdido ele que caiu, e você que não o ampara, porque você acaba de ferir o princípio tanto quanto ele que transgrediu. Porque se me falta amor, eu feri o maior de todos os princípios, a essência do próprio Deus, porque Deus é amor. E sabe, temos um outro princípio que é modéstia. Aqui, vestir-se com modéstia é um princípio. O princípio não fala que roupa, ele diz que tem que ser modesto. O princípio não diz se é saia ou se é calça. O princípio diz que tem que ser modesto. Não tem na Bíblia usa isso ou usa aquilo. Só tem na Bíblia use com modéstia. É o princípio que rege todo o comportamento. Aí vem os crentes dos Talibã e começa a querer explodir os irmãos com uma bomba do preconceito, com a bomba dos maus tratos, e diz assim: você está em pecado porque você está mostrando o joelho. Mano, se eu vejo um joelho da irmã e isso mexe comigo, desculpa, o problema não está com a irmã que mostra o joelho,
Está comigo que sou mexido pelo esse joelho erótico. Que joelho é esse? Eu não sou defensor de roupas curtas, óbvio que não. Mas também não sou defensor desses crentes do Talibã. Olha para o ombro da irmã e diz: irmã, não é modéstia, porque está mostrando o ombro. Cara, tu vê o ombro aqui, meu Deus do céu. Se tu vê um ombro e isso te mexe contigo, irmão, vai orar, vai fazer jejum. Porque que tem esse ombro para mexer com você? O problema está contigo, irmão. Tu é um tarado. Vai se converter, meu filho. E sabe, os indivíduos do Talibã que parece que vêm para a igreja com a prancheta, notando a metragem da vida dos outros. E olha, os que mais pegam no pé normalmente são os mais problemáticos, que abafam seus pecados numa vida toda torta e esconde para que ninguém veja. E quanto mais a gente projeta nos outros, mais é uma tentativa, ainda que inconsciente, de esconder nossos próprios erros. Presta atenção. O verdadeiro adorador, ele vive em função de princípios. A modéstia é um princípio. E vou te dizer uma coisa: cada um vive no seu quadrado, meu irmão. Se você é rico e você quer comprar uma BMW, não é falta de modéstia você viver conforme suas posses. Você vive conforme suas posses. Isso não é ausência de modéstia. Não confunda as coisas. Agora, o problema de falta de modéstia é quando eu sou pobre e quero comprar uma coisa com dinheiro que não tenho, para agradar quem não gosto, e faço isso para aparecer. Aí é o pobre sem modéstia. Percebe uma coisa? O que é modéstia? É cada um viver segundo aquilo que realmente pode. Entende? O princípio norteia todos os aspectos da vida. O princípio é maior do que qualquer costume, do que maior qualquer tradição. E o que foi feito pela igreja romana durante a Idade Média? Substituiu os princípios pela tradição. A tradição passou a ter mais valor do que os princípios expostos pela palavra. Resultado, uma apostasia se instalou, e os adoradores regidos por tradição não são verdadeiros adoradores, porque os mesmos verdadeiros adoradores precisam ser regidos pelos princípios, e os princípios é aquilo que está estabelecido pela palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Quando Deus está sendo adorado pelos 24 anciões e pelos 4 seres viventes, de repente o versículo 6 do capítulo 4 coloca em exibição um mar de vidro. Pastor, que negócio é esse de mar de vidro no céu? Presta atenção, se você observar os primeiros versículos do capítulo 4, é muito glorioso aquele que está sentado no trono, tem muito esplendor, tem muito poder, irradia muita glória, muito brilho, muita luz. Consequentemente, quando esta glória vai à superfície, isso faz a superfície resplandecer, e quando João olha, parece que é um mar de vidro, mas nada mais é do que a glória do próprio Deus incidido sobre a superfície, fazendo-nos crer que teríamos diante dele uma espécie de mar de vidro, quando na verdade é a glória do Eterno. Somos convidados a adorá-lo. Somos convidados a fazer em toda e qualquer circunstância, regidos por princípios. Você é um adorador verdadeiro do Senhor? Aí entramos no capítulo 5, quando diz que Ele é digno de ser adorado. Aliás, há um conflito existente no capítulo 5, porque ninguém, segundo João, parece ser digno de abrir o livro, e de repente ele olha para o Cordeiro e enxerga o Cordeiro como sendo o único digno de abrir o livro. E eu quero perguntar para você, por que Jesus é digno de abrir o livro? E que livro é esse? Se você olhar para o livro de Daniel, no capítulo 12, o anjo diz para Daniel: encerra as palavras e fecha o livro. O saber se multiplicará, muitos o esquadrinharão, mas o livro é para o pessoal do tempo do fim. E aqui no Apocalipse nós estamos vendo o livro que anteriormente estava fechado, agora aberto, no momento do tempo do fim, exatamente o momento que nós estamos agora. O capítulo 4 é para mim, o capítulo 5 é para nós que estamos vivendo
no tempo do fim. O livro de Daniel se revela de modo claro para cada um de nós, e ele tem a visão plenamente ampliada através do livro do Apocalipse. Eles se casam, eles se encaixam, e a dignidade de Jesus é o que faz o livro ser aberto. Muito bem, por que Jesus é digno? Vamos analisar? Percorra a Bíblia comigo, que eu quero rapidamente, e vamos sem preguiça. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Vamos lá, filhinho. Hoje nós vamos fazer uma corrida na Bíblia. Romanos capítulo 3, do verso 23 ao verso 25, diz assim a palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Verso seguinte, 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação. Pastor, o que é esse negócio de propiciação? É sacrifício que aplaca a ira. Propiciação é sacrifício que aplaca a ira. O ato de oferecer um sacrifício para aplacar a ira chama-se propiciação. A ira de Deus se manifesta contra o pecado, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Jesus, através do seu sacrifício, fez propiciação, aplacou a ira de Deus direcionada ao ser humano. Entenda o que Jesus fez, pelo amor de Deus. Dá um pulo em Êxodo capítulo 34, verso 7. Êxodo 34, verso 7. Olha o que diz a palavra. Moisés declara que guarda a beneficência em milhares. Deus guarda a beneficência para nós. Diz a palavra que perdoa a iniquidade. Diga amém. E a transgressão e o pecado, Deus perdoa. Agora olha o que diz a sequência do verso: que ao culpado não tem por inocente. Se liga aqui, irmão. Deus perdoa você. Não é porque você é inocente, não. Você é culpado. Deus perdoa você, mas sabe que você é culpado. Nós somos culpados e Deus está nos perdoando a despeito da nossa culpa. Ele não está nos perdoando porque somos inocentes. Você viu o verso anterior: todos pecaram, não existe inocente. Por mais carinha de santo que você tenha, você não é inocente, você é pecador. Ele não inocentou você, você é perdoado com a tua culpa e tudo. Olha o verso seguinte, Salmos capítulo 32, verso 1. Vamos lá, meu filho, leia essa Bíblia aí. Salmos capítulo 32, verso 1. Olha o que diz a Bíblia: bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Cujo pecado é o quê? Coberto. Então se liga, você não é inocente, você é pecador. Deus não inocentou você, Ele te perdoa, mas você não é inocente. E agora o salmista diz que Ele cobre o nosso pecado. O que é isso? Ele coloca panos quentes? O que é isso? Ele está cobrindo o meu erro. Perceba o que Deus faz. Continua na declaração do texto bíblico, dá um pulo em Provérbios, capítulo 17, verso 15. Provérbios, capítulo 17, verso 15. Vamos lá, meu filho, sem preguiça. Olha o que diz a Bíblia: o que justifica o ímpio, o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Entendeu aqui? O que justifica o ímpio. Eu sou ímpio, eu sou pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
eu não sou inocente. Ele acoberta o meu pecado e ele ainda diz: é abominação para mim quem justifica o ímpio. Eu não sou inocente e Deus está querendo me justificar. O que isso significa? Se é abominável quem justifica aquele que é pecador, e Deus quer me justificar sendo eu pecador, o que isso significa, igreja? Que Deus está assumindo uma posição abominável. Ele assume uma posição abominável para cobrir os meus pecados. Ele assume uma posição abominável para me justificar, para me perdoar mesmo eu sendo culpado. Ei, você está entendendo o que Deus faz por você? Você está entendendo o que Cristo fez por você? Dá uma olhadinha agora, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha o que Cristo fez por você. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dupla imputação. Ele imputou sobre ele os meus pecados e imputou sobre mim sua justiça. Eu era culpado, eu não era inocente, ele cobriu os meus pecados, ele se tornou abominável por mim, e ele imputou a justiça dele sobre mim e os meus pecados sobre ele. Você está entendendo o que isso significa, irmão? Depois você diz que você não é amado, depois você diz que você não é importante, depois você diz que Deus não liga para você. Que evangelho que você está lendo? Que Bíblia que você anda lendo, pelo amor de Deus? Ai, Deus não gosta de mim. Ai, Deus não liga para mim. Que Bíblia que você está lendo, meu filho? Pelo amor de Deus. Agora olha a sequência do texto. Gálatas capítulo 3, verso 13. Olha o que Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele imputou sobre mim a justiça dele, os meus pecados imputou sobre ele, ele cobriu o meu pecado, mesmo eu não sendo inocente. Ele se tornou abominação por mim, e ele nada mais nada menos assumiu a maldição que me pertencia. Ei, em outras palavras, ele se fez propiciação, aplacou a ira de Deus, para que eu pudesse ser salvo. O que é a ira de Deus? É apenas a incompatibilidade da luz com as trevas. Você acende a luz, a escuridão desaparece. Luz e trevas não ocupam o mesmo ambiente. Ou as trevas dominam, ou a luz prevalece. É um ou outro. Deus é luz, o pecado é trevas. Onde Deus está, não tem pecado. Se você percebe que Deus vai vir aqui, o planeta inteiro será destruído pela incompatibilidade entre luz e trevas. Entenda isso da seguinte forma: imagina que um meteoro 350 vezes maior do que a Terra está vindo em nossa direção. O planeta será eliminado, destruído. Lá vem o cometa. O cometa é a ira de Deus. Nós vamos ser destruídos, porque é incompatível nossa pecaminosidade com a santidade do Eterno. E o que Jesus fez? Se coloca entre o cometa, entre o planeta, e ele mata este cometa no peito, e ele absorve para si todo o impacto, ele absorve para si toda a morte, toda sorte de tragédias, para que eu seja poupado, para que eu seja salvo. Isto é propiciação. E você tem a coragem de dizer que Deus não ama você porque você não tem casa própria. Deus não ama você porque você está endividado. Deus não ama você porque teu filho morreu. Deus não ama você porque você se acidentou. Pelo amor de Deus, Deus não veio resolver seu acidente, Deus não veio resolver seu aluguel, Deus não veio resolver o seu Covid, Deus não veio resolver o seu câncer. Ele veio resolver
o maior problema da humanidade: pecado. Pior do que o Covid, pior do que o câncer, pior do que viver de aluguel. Tudo isso aqui é passageiro. Ele já resolveu o nosso problema para termos a eternidade. E você é chamado para adorá-lo. E o que você faz? Não sei, tem tanta coisa ainda, eu sou jovem, tem que curtir a vida. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz sexo. Ai, é tanta coisa para aproveitar a vida. Tu é louco, meu filho. Você é louco. Ei, não existe maior privilégio do que ser adorador daquele que está no trono. Não existe maior bênção do que tê-lo dirigindo sua vida. Não existe maior paz do que estar em harmonia com Ele. Somos loucos e suicidas quando nós não recorremos a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Os 4 seres viventes o adoram. Os 24 anciões se prostram diante dele. Milhares e milhares de anjos se encurvam. A natureza se dobra. Até o jumento obedece. E só você que se recusa, porque acha que longe de Deus pode ser feliz. Louco, nécio, volta ao equilíbrio nessa noite e se coloca nas mãos de Deus, porque só Ele é Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não vai encontrar salvação em outro lugar. Você não vai se sentir amado por mais ninguém, tanto quanto você se sentirá na presença do Eterno. Vá diante do trono nesta noite. O céu está aberto para você. Clama, se entrega, rasga a tua alma, porque Ele te recebe nesta noite para te dar a vida eterna. Ele vai cobrir tua transgressão. Ele se torna abominável por você. Assume a maldição que era nossa, e de presente nesta noite Ele coloca o teu nome no livro da vida. Teu nome no livro da vida. Não é porque você é mais bonito do que os outros, mas é porque você se tornou adorador dele. Todo adorador fiel, o nome vai para o livro da vida. Quem deseja o seu nome confirmado no livro da vida nesta noite, diga amém. E sabe, deixa eu te confessar uma coisa, encerrando a mensagem dessa noite. Se eu vou diante do trono, se Ele pagou os meus pecados, se o meu nome, pela graça de Deus, uma vez que os meus pecados estão cobertos e pagos, uma vez que Ele se fez maldito por mim, uma vez que Ele aplacou a ira por mim, e uma vez que Ele vai voltar para me buscar, isso significa só uma coisa: está tudo certo. Por mais errado que as coisas deem nessa vida, a conclusão será sempre a mesma. Está tudo certo, gente. Está tudo certo, a minha conta está paga. Está tudo certo, eu sou adorador. Está tudo certo, Ele vai vir me buscar. Então o resto é resto. No mais, está tudo certo em nome de Jesus. Por mais que deem algumas coisas erradas na sua vida, acredita, está tudo certo. Essa é a frase que tem que permear a nossa vida.